Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso curso de extensão Trabalho, Dimensões e Perspectivas, hoje no módulo 4, nós vamos falar sobre a desigualdade social e o trabalho. Vários fatores importantes serão analisados e nós vamos comentar um pouco sobre cada um deles. Então, o primeiro fator que nós vamos falar um pouco seria a questão do trabalho braçal e do trabalho intelectual. Essa questão do trabalho braçal e do trabalho intelectual, já desde a antiguidade, tinha essa distinção. Até os dias de hoje, o trabalho braçal ele é desvalorizado e o trabalho intelectual como se fosse um trabalho superior. Temos aqui o Aristóteles já, ele considerava o trabalho uma atividade inferior e que impedia as pessoas de terem virtude. Todo cidadão deveria abster-se de profissões mecânicas. E o que ele fala principalmente no que compete ao trabalho mecânico, ao trabalho braçal, né, que limitaria intelectualmente. Os povos antigos, eles consideravam indigno o trabalho braçal. Esse trabalho, inicialmente, ele era apenas direcionado para os servos, para os escravos, né? E temos algumas imagens, né, das pessoas trabalhando e, obviamente, se sabe que todo trabalho tem importância e não é porque é braçal que também não vá se desenvolver a questão intelectual. Por exemplo, o pessoal ali na construção, eles têm uma planta, eles têm que seguir a parte da, caso a tarefa que cabe a cada um, né? E realmente não é uma coisa só mecânica. Inevitavelmente, sempre vai ter a questão intelectual. Aqui, para ilustrar essa figura aqui do cérebro fazendo um esforço. O que é importante saber que no trabalho braçal sempre a gente vai acabar usando o intelecto. E no que é importante a gente ressaltar que no artigo 7º da Constituição de 1988, o inciso 32 do artigo 7º da Constituição, ele é bem claro quando fala na proibição da distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Então, trabalho é trabalho, independente se requer maior esforço físico, maior esforço mental. Um outro fator que é importante nós abordarmos é a questão da escolaridade. A escolaridade, nesse caso, principalmente fazendo alusão aqui com essas figuras ao ter um diploma universitário, a ter um título de educação, de ensino superior, né, pode facilitar um pouco a questão de conseguir um salário melhor, uma posição melhor, mas não é garantia, né? Claro que quanto mais possível se estudar, mais vai aquela questão, né? Teoricamente, se ter uma chance melhor. Agora, essas outras questões também, principalmente nós vamos falar sobre gênero, nós vamos falar sobre etnia, e alguns módulos mais para frente, nós vamos tratar também individualmente da questão de gênero, da questão da pessoa com deficiência e da questão da etnia. Mas, de qualquer forma, fazendo um apanhado geral, quando nós falamos em gênero, os dados referentes ao estado do Rio Grande do Sul, com os dados do Censo Demográfico de 2010, a renda média dos gaúchos era em torno de 1.780 para os homens e 1.250 para as mulheres. Então, é uma diferença bem importante que a gente tem que considerar. Até esta figura ela é bem emblemática, né? O homem em cima, sentado em cima de várias moedas e a mulher de poucas ali, fazendo esse contraste, né?
A questão de gênero também tem muito a questão do preconceito. São profissões para mulheres, profissões para homens. Eu selecionei essas fotos aqui que eu peguei da internet, que mostra que realmente isso não é verdade. Tem uma mulher na profissão de mecânica e outra piloto de avião. E se nós formos ver, como falávamos antes, em escolaridade, o nível de instrução dos gaúchos, total, mais de 650 mil pessoas em 2010 possuíam nível superior no Rio Grande do Sul, sendo que as mulheres representam mais de 100 mil, 100 mil, no caso, homens, 276 mil em nível superior, as mulheres, 380 mil. Observa-se que mais de 100 mil mulheres têm nível superior do que os homens, né? E quando nós vamos analisar o salário, quando nós vamos analisar os postos que ocupam os homens e as mulheres, aí essa distinção fica maior ainda. Eu trouxe uma tabela mais completa aqui, para que a gente possa verificar. Conforme o slide anterior, né, 656.967 pessoas têm nível superior no Rio Grande do Sul. Claro que tem tudo separado, esses dados, por ensino médio, ensino fundamental, superior incompleto, mas eu achei que dá um contraste bem grande, importante trazer esses dados aqui com relação às pessoas que têm nível superior. As mulheres são em número bem maior que os homens, mulheres que têm ensino superior. E, no entanto, quando nós vamos ver a questão das vagas que ocupam, os homens, diretores e gerentes, em torno de 38 mil pessoas, e mulheres, diretoras e gerentes, em torno de 29 mil. Elas têm mais nível superior, mas as chances, as oportunidades de trabalho em cargos mais estratégicos, as mulheres têm menos. E também a questão, quando nós vamos ver membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares, que são profissões predominantemente masculinas, também vemos que homens em torno de 4.600, mulheres apenas 631 mulheres que estão nesses cargos no Rio Grande do Sul, né? Isso segundo também o IBGE do censo de 2010. Outra questão, outro aspecto que a gente tem que analisar, que é muito importante, é a questão da etnia. Uma figura análoga àquela outra que tínhamos do homem e da mulher sentados nas moedas, nós temos um homem negro e um homem branco. E se verifica pela imagem, nessa imagem ilustrativa, que o salário dos homens negros é bem inferior ao dos homens brancos. A seguir, nós vamos fazer um paralelo com a questão da etnia e o sexo. Quando esses dois aspectos se relacionam, como que fica essa diferença? Então, fazendo uma média da renda de acordo com a cor e etnia, logo ali em cima, ao lado dessa imagem que nós falamos, independente de ser homem ou mulher, nesse caso, foi feita uma média entre as mulheres e os homens, então as pessoas de etnia branca são as que têm os maiores salários. Depois, as pessoas que se declararam amarelas, depois se equivale, os números são muito próximos, muito parecidos, às pessoas pretas e pardas, e na última posição estão os indígenas, né? Nessa tabela aqui embaixo também, quando nós comparamos, quando nós utilizamos os dois aspectos, etnia e sexo, tem o mesmo valor que nós já havíamos visto no slide anterior, né? Da média dos homens e da média das mulheres. Então, ainda assim, se equivalem quanto à etnia. Por exemplo, os homens, em todas as etnias, eles ganham mais que as mulheres. Mas, tanto o homem branco quanto a mulher branca são os que têm os maiores salários. Então, começa a ficar mais complicado quando esses dados se cruzam, quando o contraste que fica entre o homem branco e a mulher negra, ou a mulher parda, por exemplo, né? São bastante discrepantes esses dados, né?
conforme já repeti essa tabela que estava no slide anterior, né? E até procurei colocar a imagem de um homem e uma mulher fazendo um trabalho no escritório, mais ou menos parecido, né? E que certamente, ou muito provavelmente, né? Claro que isso tudo é uma média, tem exceções, mas de um modo geral, os homens ganham mais que as mulheres e as pessoas brancas ganham mais que as pessoas negras, né? Aquela imagem ali, o homem e a mulher numa balança, os dois tendo os mesmos pesos, as mesmas medidas, isso é o que se pretende, né? Mas a gente sabe que na realidade está muito longe disso por enquanto, né? Outra questão é a deficiência. E muitas vezes as pessoas com deficiência, por tabus, por preconceitos, não têm muita chance no mercado de trabalho, porque as pessoas acham que as limitações vão impedir de executar alguma tarefa. Mas a questão da limitação, cada um de nós tem as suas limitações e os nossos pontos fortes. Pessoas com deficiência são pessoas que não são diferentes nesse aspecto. Em algum ponto podem ter maior dificuldade, mas em outro podem ser muito boas. Até para ver essa questão ali, tem uma pessoa com deficiência visual utilizando o computador, outra lendo braille. Vemos uma pessoa, um cadeirante, que não está necessariamente infeliz. Ele com os braços assim, levantados para cima, dá a impressão de que parece estar feliz. E a outra ali, a pessoa com deficiência, um jovem, andando com a sua bengala com autonomia. E com relação às pessoas com deficiência, pelo fato de muitas vezes, essa realidade vem mudando, mas até alguns anos atrás, as pessoas com deficiência eram escondidas da sociedade. Não era dada oportunidade, as pessoas eram vistas as limitações dessas pessoas como impeditivas para o trabalho, e a gente sabe que isso não é verdade. A partir disso, uma lei de 1991 instituiu as cotas para as empresas, para justamente tentar equilibrar, tentar equalizar essas oportunidades e amenizar um pouco essas diferenças, que a gente sabe que esse tipo de ações afirmativas, de cotas, teoricamente, elas são uma medida temporária, seria provisório até as coisas se equilibrarem. Mas as coisas andam numa velocidade muito pequena, essas questões sociais, muitas vezes se tem vários avanços, depois se regride, então é um processo muito lento, né? E esperamos que um dia tenhamos essa igualdade, né? Então as cotas, elas prevêem a democratização de oportunidades, também o equilíbrio para que possam ter as oportunidades parecidas com as pessoas que não têm deficiência, a reparação das distorções e desigualdades sociais, porque também tem a questão de uma pessoa com deficiência que tem mais recursos financeiros do que a que tem menos. Por exemplo, a questão ao estudo, os lugares onde frequenta, a cultura que essa pessoa consome, os locais onde vai, precisa de acessibilidade. Muitas vezes, quando essa questão cultural, vai a um cinema, a um teatro, tem que pagar. Muitos locais têm desconto para pessoas com deficiência, mas ainda assim, né? Como para qualquer tipo de situação nessa sociedade capitalista que vivemos, né? Sabemos que quem tem um maior nível aquisitivo acaba tendo mais oportunidades, né? E também temos o aspecto da valorização da cidadania. Todo mundo tem direito a utilizar os bens públicos da mesma forma, né? Então, a acessibilidade também seria um ponto que é muito importante para valorizar essa cidadania, né? E essa lei de 1991, ele estabelece cotas de acordo com o número de funcionários. Acima de 100 funcionários já tem a obrigatoriedade dessas cotas. No módulo 7, nós vamos tratar especificamente da questão das pessoas com deficiência no trabalho, aí nós vamos ter dados mais completos e mais detalhados. Também foi colocada na imagem, a imagem dessa balança, né?
para ilustrar a pessoa com deficiência e a sem deficiência, que pretendemos que num futuro próximo, né, uma visão otimista, que estejam equiparados. Outro assunto que também convém a gente levar em consideração é com relação ao território. Territórios diferentes, estados diferentes, eu peguei aqui 4 estados para que nós façamos um comparativo, e também é um fator que tem essa distinção. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o rendimento mensal domiciliar per capita, R$ 1.759. Já se nós formos ver o estado do Amazonas, é R$ 852. Então, faz toda uma diferença. A área territorial nossa é muito menor, um quinto, menos, um quinto praticamente, do estado do Amazonas, e a renda deles é praticamente a metade. Até a questão do índice de desenvolvimento humano acaba ficando menor nesse estado do norte comparado com o sul. Quando nós pegamos os dados da Bahia e de São Paulo, também, o rendimento mensal da Bahia em torno de R$ 965. Em São Paulo, é mais de 1.800. Então, tem essas discrepâncias, tem essas diferenças, né? Vários aspectos contribuem para manter essas desigualdades, e também, quando eles se entrelaçam, esses fatores, né? Aí a gente pode ver que, no fim das contas, né, a questão geralmente acaba, assim, a maior distinção entre pessoas brancas e negras, entre mulheres e homens, e também pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, né? Aqui estão as referências de onde foram tirados esses dados. Agradeço a presença e a atenção de todos, e até o próximo módulo, módulo 5.